Vamos. Bom dia a todos. Nesse dia 12 de outubro de 2025, estamos de volta com o nosso Bíblia na Prática. Uou! Voltou. Quem tava com saudade, agora não vai ter mais, tá? A gente está definindo agora uma nova plataforma, um novo jeito, né? Exatamente agora 11h35 ou 36 do dia de 12/10, nesse domingo. A gente ficou um pouco ausente, mas a gente estava estudando. A gente, para quem não sabe, só para contextualizar, nós realizamos aí algum evangelho no lar toda semana, algum não, né? Toda semana às quintas, com alguns temas. Então isso oxigena, nos monitora, também traz aí algumas reflexões, né, semanais e diárias. Fora que também a gente faz aí as leituras, a Lívia faz as leituras dela diariamente e eu faço, né, todo domingo eu vou na missa, ela também me acompanha. Então isso nos retroalimenta, tá? Então a gente quer dividir com vocês, estávamos ausentes, mas se municiando, né, pode falar assim, munição do bem, para externar com vocês aí com as palavras que possam fazer valer no dia a dia. E para quem está chegando no YouTube agora, está vendo a gente aqui, nós fazíamos isso no Instagram, só que o Instagram mudou as regras lá e a gente não consegue mais abrir lives nas nossas páginas pessoais. Então, e no YouTube precisava também de um número específico de inscritos e a gente não conseguiu. Então, a gente decidiu, vamos fazer no Zoom, que é a plataforma que a gente tem, a gente grava e a gente sobe no YouTube. E quando no YouTube tivermos ali os números de inscritos suficientes, a gente já faz a live direto lá, tá? Então, só para contextualizar vocês, o Bíblia na Prática, então, é um momento de reflexão que a gente vai ler algumas passagens da Bíblia, a gente vai interpretar e trazer realmente ela para a prática, né? Como que a gente vê isso e como que a gente pode aplicar essas teorias no nosso dia a dia. E para começar, a gente vai começar com o nosso Pai Nosso, então que a gente possa se concentrar, respirando bem fundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado Santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome. Venha Venha a a nós nós o o vosso vosso reino. reino, seja Seja feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos dai hoje. Perdoai perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos aqueles aqueles que que nos nos têm têm ofendido. ofendido. E não Não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Então a gente vai dar continuidade de onde paramos, que foi Provérbios, tá? 24. E a gente vai ler hoje o ditado 21, 22 e 23. E vamos iniciar no 21, que diz assim: desculpa, não é o 21, é 21 sim, desculpa, é isso mesmo. Através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ela é estabelecida. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Então, aqui é uma grande sabedoria, onde a gente pode trazer até para o nosso dia a dia e nas famílias atuais. Ele sempre traz que essa sabedoria é muito importante para que a gente possa ter um lar em equilíbrio. O Fábio já trouxe em várias vezes a sabedoria divina, né? O quanto que a gente pede pela sabedoria não humana, não nossa, mas sim a sabedoria de Deus, porque é isso que nos traz o equilíbrio que a gente precisa. E dando aqui um comentário só para a gente ter um aporte melhor, que diz assim: assim como Deus estabeleceu o mundo por meio da sabedoria, do entendimento e do conhecimento, assim também por eles se edifica uma casa. O que é precioso e agradável representa tanto as bênçãos materiais como as espirituais. Os pecadores também esperam encher sua casa, mas seus métodos são autodestrutivos. Esse conhecimento, esse entendimento, essa sabedoria divina é o que enche o nosso lar e dá equilíbrio. Hoje em dia a gente vê que a gente quer sempre ser servido dentro da casa. Então é uma disputa entre esposa, entre marido, onde um quer ser servido o tempo inteiro. É uma disputa de quem consegue mais, de quem tem mais vantagem dentro do lar, de quem humilha ou diminui mais o outro para que um possa crescer. Então, essa falta de equilíbrio que eu vejo que é o pior nos dias atuais e que existem muitos matrimônios se diluindo, se desconstruindo pela falta da essência do servir. E eu penso assim, Jesus que era o Rei dos Reis, Jesus que era Jesus, ele não veio para servir e ele veio não para ser servido, mas para servir. Por que a gente, dentro da nossa casa, sendo pecadores como somos, ainda achamos que temos que ser servidos o tempo todo? Né? E quando a gente tem um lar onde as pessoas que habitam nela entendem que elas estão ali para servir o outro, cada um serve ao outro, ninguém ganha de ninguém,
as coisas elas vêm em equilíbrio. As pessoas elas se amam mais, elas se preservam mais, elas se toleram mais, elas perdoam mais. E é esse equilíbrio que falta em todos os momentos, não é só dentro do lar ou da nossa casa, mas no trabalho, no dia a dia. Mas aqui, como a gente está falando sobre o lar, olha que bonito, né? Através da sabedoria se edifica uma casa. Quando a gente edifica uma casa, a gente edifica, a gente busca trazer um edifício forte e firme que não se quebra facilmente. E é a sabedoria que pode trazer isso para a gente. E pelo conhecimento se encherão as câmaras, essas câmaras também podem ser os cômodos, com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Então, quando a gente tem tudo isso em equilíbrio, tudo que a gente tem na nossa casa se transforma em algo muito rico. E não digo aqui, inclusive, você fala, né? Espiritualmente, riqueza espiritual. Quando a gente tem essa autossuficiência entre as pessoas, essa sabedoria, esse respeito, esse amor, tudo que temos vira algo muito rico. Então, independente se você tem muito ou se você tem pouco, até porque tem muitas casas, muitos lares que tem aquela competição, né? Minha casa, eu vou comprar a melhor televisão, na minha casa eu vou comprar o melhor carro para ficar na garagem, a minha casa vai ser, vou humilhar meu vizinho Tá e vai tudo ter bem, tá? tudo. Mas não é Até esse isso que ponto. É, preenche, isso aí. não, mas não no sentido de você ter. A riqueza, ela vem automaticamente. Eu digo essa competição a Perfeito. ponto de falar assim, vou falar que eu tenho tudo do meu melhor para mostrar que a minha família é maravilhosa. Mas não é aí que vem a maravilha da família, né? Não é aí que mora a sabedoria. Bom, bela construção, gata. Assim, só para trazer o que ela estava contextualizando, porque senão as pessoas acham, então tem que ter nada do bom. Não, pelo contrário, você tem que ter tudo que Deus te permitiu, e se te permitiu ter tudo do bom e do melhor, tá tudo bem. O que ela falou do ponto é sobre os valores que eu estava colocando aqui e essa parte de servir entre o matrimônio, o respeito, que quando as pessoas casam, e por isso que às vezes até os casais eles se degladiam, né? Hum, sem, sem ter muito o porquê. E aí eu vou chegar lá, porque assim, as coisas simples, às vezes, de entendimento, deixa de existir. Então, quando você morava sozinho, era você contra você mesmo. Você quer fazer, você faz. Se não quiser ser, né? Tô dando um exemplo hipotético, ou quando você mora com os pais, cada um tem uma formação. E aí eu estou falando do respeito quando você tem essa unificação matrimonial, você tem que ter o respeito nas duas frentes, tanto nas suas coisas que você tem que ser respeitado, como também deixar de fazer as coisas que você está habituado. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Então, na primeira, você tem que ser respeitado. Exemplo, você está muito cansado, teve uma semana muito difícil, atribulada, você quer ficar, vamos dizer, descansando com a sua esposa e ela quer sair. Então, ok, vocês chegam num senso comum, você fala, pô, essa semana eu vou ficar mais quietinho, eu vou ficar guardado, né, que eu brinco. E tá tudo bem. Na outra semana, você pode ter até a mesma semana ou pior do que você teve. Só que você tem que ter o critério de falar assim, cara, será que eu não tenho que abrir mão para também fazer isso com a minha esposa? Né? Por quê? Porque ela abriu mão, mas tem que vir de você. E aí, isso que a gente até conversou ontem, não deve ser uma competição de imposição. A imposição é ruim para qualquer um, gente. Então, assim, você gosta no seu trabalho que o seu chefe, mesmo com a hierarquia de ele poder ter, né, a função de te cobrar, você gosta de que ele impõe alguma coisa? Ninguém gosta. Então, quando você tem essa consciência cultural de sabedoria, isso que é divino, tá? De novo, não que o chefe também não tenha que cobrar, ele tem que cobrar e deve cobrar, mas ninguém gosta. Então, faça o contrário, permita que você leve já a construção, aí eu estou trazendo já para o chefe, de você ser um cara que antecipa as coisas. E no casamento, a mesma coisa. Você antecipa, pô, semana passada eu fiquei. Ô, gata, você quer sair? Vamos fazer alguma coisa diferente? Você está com vontade? Se também não tiver com vontade, se ela quiser ficar, aí você também respeita. Então, assim, olha como que é uma construção. Olha como é, por isso que chama sabedoria divina. Porque se você colocar tudo isso que a gente está, né, contextualizando aí fora, que a gente chama de prática mundana, ó, fogos, coringão, brincadeira. E aí, assim, a prática mundana, ela te traz totalmente a competição, né? Essa parte de você permitiu, agora você não deve permitir. Não, às vezes você tem que ceder uma, duas, três vezes. O inverso é verdadeiro também. Por quê? Porque isso é a sabedoria divina. É mais em prol do meu amor, do meu cônjuge, do que em prol
da minha competição, do meu orgulho. Olha como é dinâmico e é difícil desconstruir isso. A gente também tem, né, essas barreiras ou essas etapas no nosso dia a dia com o nosso trabalho, com as pessoas que a gente se envolve, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos primos, parentes. Existe já estabelecido pelo mundo essa parte mundana. Então, olha como é importante a sabedoria divina nessas frentes, para que você desconstrua tudo que você aprendeu. E é verdade, tem coisas que você tem que falar assim, cara, tudo que eu aprendi, eu tenho que deixar de lado, senão eu não vivo a palavra. Então, assim, é um exercício nosso, tá? Porque a gente está voltando aqui, mas a gente tem esses desafios diários também conosco, porque somos de carne e osso. A gente falava antigamente, repito, né? Não somos perfeitos, somos pecadores e também somos passíveis de erros. Então, assim, nos colocamos junto com vocês quando a gente dissemina isso, mas mais para trazer uma reflexão, uma mentalidade diferente. Tá? Então, a gente não quer ensinar nada, mas se eu tiver uma mentalidade que eu estou buscando e consigo também energizar vocês, acho que é legal para que a gente tenha aí uma repercussão positiva. Eu gosto sempre de puxar para a frase, né? Tudo é uma escolha. Perfeito. Você pode ter aprendido na sua família uma forma de viver no qual você nem mesmo concorda, mas você replica porque no seu subconsciente aquilo é o padrão. Mas é a sua escolha seguir esse padrão ou mudar o padrão da sua família. Então é tudo uma escolha. Você escolhe ser exatamente a mesma pessoa todos os dias ou você escolhe querer mudar e ser melhor todos os dias. Então existe a cultura do mundo onde você tem que tirar onda com os amigos, minha mulher me obedece, você quer, para participar da turma, ou você pode ser simplesmente uma pessoa que inspira outros casais a serem melhores. Então é tudo uma escolha. Né? E a gente não pode se esconder dos hábitos que a gente aprendeu em casa, quando nós éramos crianças, porque agora nós não somos mais crianças e temos as decisões e podemos tomar a decisão por nossa própria conta. E somos espelhos, né? Quando eu não tenho filhos, nem a Lívia, mas a gente pretende ter, e você é o reflexo, igual, tenho 3 sobrinhos, tem outras pessoas também que depois você fica sabendo, né? Você nem imagina que as pessoas também pegam muitas dicas nossas. Nossa, eu ouço vocês, eu gosto muito da palavra, da construção, e a gente aprende com essas pessoas também, tá? Então, essa é uma troca mútua, e é muito legal quando a gente fala de valor. O valor, que é o que ela estava trazendo da sabedoria, ó como é diferente, e assim, é meio impactante. Todos os valores que a gente tem dessa parte de atração de coisas, né, materiais, busca, como ela falou, casa, eu quero ter uma melhor casa, um melhor carro. De novo, tá tudo bem, tá até esse ponto. Mas não é só por isso, porque se você pegar a Bíblia, se pega de A a Z toda a construção de Jesus que ele se fez em carne, ele se coloca onde? No lugar de humildade, no lugar atrás das coisas e melhor, né? Em vez de ele querer para ele, ele dividia o pouco que ele tinha. Então, olha como é assim desafiante você ter isso em mente e colocar totalmente o inverso do que o dia a dia, né, nossa prática diária aí ela traz para a gente como desafio. Então, valores e sabedoria. Coloca isso dentro, coloca essa sabedoria divina internamente, externaliza isso com as ações, principalmente do seu cônjuge, dentro de casa. que você faz, eu falo, né, um exercício que todo mundo aí, todos os marqueteiros, né, que a gente fala na pirâmide de Maslow lá, todo mundo quer chegar no topo da pirâmide, mas faz o exercício de baixo para cima, que é o que trabalha internamente primeiro, depois você externaliza isso e chega até o cume da pirâmide. E é muitas vezes quando você muda, as pessoas ao seu redor começam a observar a sua mudança e querem mudar também. Não espere os outros mudarem, comece você mudando. Vamos seguir para o 22? Próximo. O homem sábio é forte. Sim, o homem de conhecimento aumenta a força. Porque com conselhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros há segurança. E aqui
Esse ditado, ele traz que a sabedoria e os conselhos são as chaves do sucesso em qualquer situação. E olha que legal, ele complementa o 21 que a gente leu sobre a sabedoria. A sabedoria, ela é maior do que a força. Já viu aquelas pessoas que quando começam a discordar de um assunto, uma pessoa continua serena, apenas trazendo seu raciocínio, e o tolo vem e começa a gritar, a espernear, a falar num tom mais alto. É muito nítido quem é sábio e quem é tolo num cenário como esse. E a sabedoria, ela traz essa força. A força que vem dos conhecimentos. Então, quando ele diz sobre conselhos, né, sobre essas ajudas de conselheiros, a gente pega o conselho de quem? De quem tem experiência, de quem já passou pela dificuldade, de quem sabe como aquilo funciona, como até onde aquilo vai parar. Então, quando a gente tem essa sabedoria divina de conselhos superiores, nós temos uma força muito maior, né? A sabedoria é a maior força. E aí eu já quero emendar no ditado 23, porque eles fazem muito sentido juntos, tá? Que é o 23, que diz assim: a sabedoria é alta demais para um tolo. Ele não abre a sua boca no portão. E o que isso quer dizer, abre a boca no portão? Né? Que as pessoas importantes e informadas examinavam os assuntos legais e comerciais junto aos portões da cidade. Então, as pessoas que não têm o conhecimento, não têm a sabedoria, não participam, vamos dizer assim, de conversas de pessoas sábias, de conversas de pessoas que tomam grandes decisões, de pessoas que têm algum poder nas suas mãos, né? Aqui, inclusive, ele fala sobre a parte dos assuntos legais e comerciais, porque na época eram os assuntos mais importantes da época. Então, se você não tem a sabedoria divina, a gente fica longe das boas oportunidades, a gente fica longe de boas e grandiosas conversas, nós somos fracos, porque a sabedoria é a nossa maior força. E aqui se traz umas definições, que é bem legal, que eu vou deixar até o Fábio falar depois, porque ele sabe, ele gosta bastante de falar sobre isso. O homem sábio é um homem que tem um entendimento profundo e prático da vida e das coisas que nos cercam. A gente tem conhecimento do que está acontecendo ao nosso redor, como agir diante das situações. Agora, a sabedoria e o conhecimento são coisas diferentes. O conhecimento é você ter informações, você tem informações sobre determinado assunto. Já a sabedoria é a habilidade de aplicar esse conhecimento de forma sábia no dia a dia, que é o que a gente fala aqui sobre o Bíblia na prática. Como trazer todos esses conhecimentos no nosso dia a dia, tirar do papel e realmente colocá-lo em prática. Já o tolo, ele não consegue fazer nada, ele não tem o conhecimento porque ele não procura, e ele não tem a sabedoria porque ele não sabe utilizar isso na prática. Então, o tolo, ele vai agir sem pensar. É aquele cara que sai gritando, querendo ter autoridade através do grito, né? E não tem como você convencê-lo ou ensiná-lo, porque ele não está aberto, não está aberto a se melhorar, que somos nós, no nosso orgulho grandioso, Perfeito. que nós não conseguimos aceitar que nós estamos errando sobre algum fato da nossa vida. Então, nem sequer aceitamos que estamos errados, quem dirá receber um novo conhecimento, um novo conselho que vai nos dar mais força. No final das contas, nós somos nossos próprios inimigos. Outro dia a gente estava falando, né? Até Evangelho no Lar, que a gente faz às quintas, como eu falei, a gente retroalimenta, veio para mim agora em relação a essa passagem aqui. Então, assim, quantas pessoas que se conectam com você, que na maioria das vezes não está na mesma frequência energética positiva que você está? E por que eu falo isso? Tá? Porque é justamente isso. Olha como as coisas são contrárias, como eu mencionei aí na primeira interlocução. Que é assim, você é uma pessoa positiva, aí você, pô, só vem perto de mim nuvem negra, só vem aquele pessoal que, cara, só reclama, só não sei o quê, por quê? Você tem um propósito, tá? E como eu falei da primeira interlocução, a gente tem que sair um pouco do propósito que a gente acha que a gente tem que acordar cedo, trabalhar, que isso ok, tá? Isso daí é fisicamente para a gente se manter e ter as coisas materiais, tem que ser feito e executado com excelência. Ponto. Dito isso, vamos para a parte espiritual. Se você também está aqui em vida, é porque você tem um propósito, você só não sabe qual é. Sabendo disso que você tem um propósito, se aparece para você mais pessoas negativas do que positivas, é o porquê. É um sinal. Eu falo muito sobre sinais. Meus amigos até convivem comigo, falam, putz, você sempre desperta essa parte. É verdade. Não se apliquem mais às coisas que as pessoas remetem ou falem. Olhem os sinais. Então, se essas pessoas se aproximam de você e são negativas, é porque você tem uma energia positiva e você tem um propósito aí na parte espiritual de o quê? Entregar essa positividade.
Mas, Fábio, eu não tenho paciência, Fábio, essas pessoas me tiram do sério. Ponto. Aí é um exercício seu. Por isso que cada vez mais que você se livra rapidamente dessa pessoa que está negativa, aparece duas e piores. Então, olha como é importante a gente ter essa consciência, porque eu vou ajudar, independente do que aconteça. Eu estava falando de quinta, que a gente faz o Evangelho no Lar, a gente estava falando sobre essa parte, né, de ter uma conexão com pessoas muito negativas entre eu e a Lívia. E aí a gente fez a leitura, abriu justamente falando sobre isso. Que às vezes as pessoas, é o único caminho que ela tem, é aquela crença que ela aprendeu desde criança de ser, vamos falar de valores, tá? De ser uma pessoa mau caráter, de passar por cima das pessoas daquele jeito, de não levar os valores acima de tudo, e ela não está entendendo ainda sobre resultado. O resultado dela que ela está colhendo em si, e ela continua reclamando, é porque ela faz, o famoso, que você planta, você colhe. O que ela faz de plantio, que são coisas negativas, ela está colhendo, só que ela não percebeu ainda. E aí o que acontece? Ela só sabe aquele caminho. Aí ela tem uma nova chance, independente do contexto, ela começa o mesmo caminho porque é a única coisa que ela tem. Então, o que, que a gente tem como missão de, através de, eu falo muito, em alguns lugares são importantes gestão de impacto, que é aquilo que você dá, né? Isso também eu creio muito, mas não é a única forma. Tem a gestão de exemplo. A gestão de exemplo é isso que a gente estava trazendo na primeira leitura, que faça você, se permita você, abra a mão você, engula o seu orgulho você, para você dar o exemplo. E aí, também na parte, como eu estou falando dessa pessoa que tem o plantio aí e colheita negativa, porque é o caminho que ela sabe, mostra para ela o plantio positivo. Coloque a tapa sua, né? Dê o primeiro passo, mesmo que ela te machucou, mesmo que ela foi um pouco desleal com você. E tá tudo bem, porque é aí que está a grande construção da Bíblia, que Jesus pede para a gente fazer esse impacto positivo, Perdão. perdoar, perfeito, né? E você aplicar para que essa sua energia também replique de uma forma positiva para essas pessoas. Aí você impacta essa pessoa ela também motiva a parte interior dela, depois ela também multiplica para a família, que às vezes a família também está num caos, e replica depois para os parentes, para os amigos. Ó, como uma sementinha positiva, ela vai te levar para um lugar extraordinário. E Jesus fala muito sobre isso. Eu não lembro qual é a passagem que ele fala: enquanto tiver ainda um que crê em mim, eu não destruirei a cidade. Tá? Então, olha como é forte essa palavra, que assim, se a gente conseguir impactar uma pessoa, lá na frente, Jesus vai ver que serão milhões de pessoas, porque uma minha, uma dela, uma sua que está aí assistindo, vai ser significativo. Tá? Então, assim, esse é o recado que eu deixo para vocês em relação de reflexão. E olha de novo como é diferente. As coisas mundanas pedem para a gente ser totalmente o oposto disso que eu acabei de mencionar. E, Fábio, como que eu equilibro? Como eu tenho essa parte aí de nivelamento? Muito Deus e fazer um desafio interior também. Porque eu também tenho minhas dores, eu também tenho minhas dificuldades, como eu mencionei aqui. E às vezes eu estou no caminho também de crença. E essa crença está me levando, às vezes, mais para o lado mundano do que para o lado bíblico. Posso dar uma dica para ajudar isso? Claro. Volta àquele assunto de eu vim para servir, não para ser servido. Entenda. Pare de querer palco, pare de criar expectativas de que alguém vai te dar. Ai, parabéns, você ensinou alguém a ser melhor. Não vai ter isso. Sirva e fica quieto. Faça o seu melhor, ajude as pessoas a enxergarem coisas que elas não estão conseguindo. Treine Faça você. aos outros o que gostaria que fizesse a você, porque você não é o rei da cocada. A gente não sabe de todas as coisas, a gente erra, a gente tá olhando um negócio pra gente que pra gente aquilo é o certo, mas pra quem tá do outro lado, tá vendo, cara, mas é tão óbvio, ela tá errando, batendo na cabeça ali. Então, o mesmo erro que o seu amigo, o seu colega tá trazendo ali no seu dia a dia, na sua vida, você também pode estar fazendo a mesma coisa. E pode ter alguém que pode vir te ajudar. Mas se você quer que as pessoas te ajudem a enxergar o que você não está enxergando, faça isso com os outros também. E pare de querer e criar expectativa de que você vai receber algum troca com isso. É simplesmente servir. Servir Gestão, por servir.
gestão de exemplo e, principalmente, não se importe nem com os elogios. Pablo Marçal falou isso, tá? Quem gosta, É ok. isso Quem não aí. gosta, também respeito. Mas isso eu levo muito em consideração de algumas pequenas frases de pessoas que têm resultado e tragam algumas analogias para a gente fazer uma reflexão. Então, assim, voltando, não se empolgue com os elogios e nem quem está te dando, e não também decline para quem te criticar, para quem te falar a verdade, e às vezes a verdade dói, e você vai lá para o fundo do poço. Acredita em você. Então, vamos dizer assim, é essa aqui, né? Não se anime com o pessoal daqui de cima, que vai te elogiar, e não decline com o pessoal daqui de baixo. Fique aqui, no meio, que é o equilíbrio. Então, quer dizer, eu vou ouvir, só que eu não vou ficar empolgado aqui em cima. E aqui, eu vou ouvir, mas eu não vou ficar no fundo do poço, eu vou crer em mim. Mas é legal você ter a visão externa para ver o que você pode melhorar e se aquilo que você tem intenção de aplicar, igual a gente está falando do Bíblia na prática, das coisas espirituais, se isso está sendo bem visto. Se está bem visto no ponto de, nossa, você só fala de Deus, que bom, é isso. Aí eu vou dentro, aí eu estou impactando. Agora, se está falando assim, nossa, você falou lá, mas eu não entendi e tal, não sei o quê, pode ser bom também, mas aí você tem que interpretar o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Pessoa. Então, como que são coisas que você vai ter que saber lidar com a sabedoria. E aí aqui é a divina que a gente está mencionando. Perfeitamente. Acho que voltamos bem com um assunto bem legal. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo desses conhecimentos, reflitam sobre eles. Convido vocês a lerem em casa, refletir com a sua família e aplique isso não no mundo lá fora, aplique isso dentro de casa. Perfeito. São as pessoas no qual De você dentro mais deve para fora. seu melhoramento. São as pessoas no qual você mais deve oferecer a sua melhor versão. Sirva dentro dos seus valores, não negocie os seus valores. Não negocie. E viva a palavra de Deus, que vocês tenham uma ótima e excelente semana. Esperamos estar presentes em breve, no próximo domingo, no mesmo horário, se o Zoom também deixar, porque hoje em dia é batalha espiritual fazer esse Bíblia na É, prática, viu? Vou te falar. a gente está aqui firmes e fortes, tá? Mas assim, obrigado de novo. A gente estava com saudade. Um pouquinho hoje mais de tempo, porque às vezes a gente é isso, né? A gente é muito ávido em relação ao momento, e o momento trouxe que era isso Essas que deveria palavras. ser dito. Então, estamos aqui. Beijo grande, excelente final de domingo. Até semana que vem. Até a próxima.